Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Em média, os homens levam para casa mais 238 euros por mês. É esta a diferença salarial, em média, que existe em Portugal. Olá, boa tarde, Eduardo. Olá, Judite. Com este dado, falamos do Dia Internacional da Mulher. Não devia ser preciso, não era? Era exatamente isso. Pois, é verdade. O que é que se passa com isto? Eu quero acreditar que seja só em consequência da maternidade e não que isso seja uma justificação sequer. Porque se não for, ainda consegue ser mais absurdo, como se no fundo as competências de cada pessoa para exercer esta ou aquela tarefa se medissem pelo género e não por aquilo que trazem de massa crítica ao seu trabalho. Se nós acrescentarmos a isso aquilo que sobra invariavelmente para as mulheres quando são mães, eu acho que ainda é mais revoltante, para dizer a verdade. E revoltante porque até nascem cada vez menos bebés, porque nós a determinada altura também temos que pôr isto em termos de números, para deixarmos de andar aqui a fazer de conta que isto são obstáculos intransponíveis. Mas, de facto, eu não acho que seja razoável que haja um subsídio para isto e para aquilo, mas a mim não me chocaria nada que houvesse um verdadeiro abono de família, porque, enfim, as mulheres trabalham exatamente as mesmas horas como os homens e depois trabalham muito mais horas. Há estudos para tudo, como imagina, e, portanto, o número de homens que vão ao ginásio e o número de mulheres que vão ao ginásio é significativamente menor depois de uma criança nascer, por razões óbvias. As mães são verdadeiras mães Uber, porque a partir de determinada altura andam cidade acima, cidade abaixo, a levar e a trazer as crianças. Portanto, elas são oneradas, as mulheres são oneradas de múltiplas formas. E vivermos quase como se fosse um dado adquirido, como se não houvesse nada a fazer mais, como se isto não fosse suscetível de ser uma questão trazida à discussão de uma campanha eleitoral. Devia ser, nem que fosse naquele formato, bom, ao longo da legislatura, mas não, nada. De facto é muito revoltante e é sobretudo mais revoltante quando nós estamos no século XXI, temos a humanidade mais escolarizada que jamais existiu e continuamos com este tipo de discrepâncias que parece que, enfim, não se podem alterar e só não se alteram porque não queremos, como é óbvio. E a resistência é da parte masculina? Podemos dizer isso? Eu não acho, sabe? Eu não acho. Sinceramente, eu não acho. Eu acho que tirando aquelas parvoíces que nós vimos dos discursos muito sexistas ou às vezes paternalistas que escondem esse sexismo, eu não tenho dúvidas nenhumas que quando se pergunta aos homens, quando se questionam este tipo de coisas, eu não acho que isto lhes seja tão absurdo assim, de modo nenhum. E, portanto, eu acho que, no fundo, como não há um sindicato de mães, como as mulheres não fazem greve, e devo-lhe dizer que até acho que era engraçado que, de um ponto de vista simbólico, num destes dias, houvesse
manifestações públicas que servissem só para isto, para agitar as pessoas e para as levar a ponderar sobre aquilo que é razoável tomar em consideração, porque, de facto, se não for assim, nós convivemos com tudo como se fosse uma fatalidade, o que não é razoável e que é agravada por um pormenor. É que muitas vezes estas pessoas que têm uma relação, que estão casadas, etc., que têm, de facto, muito menos fluidez financeira, muitas vezes não entendem levar outra direção no sentido das suas vidas, separando-se, se for o caso, não tanto porque não queiram, mas porque, de facto, não estando formalmente dependentes da pessoa com quem vivem, todavia estão um bocadinho dependentes porque estão a ser permanentemente desqualificadas naquilo que têm para dar. E tudo isto é muito feio. Não devia ser assim. Se olharmos para as 50 maiores empresas do país, só 13% dos lugares de topo são ocupados por mulheres. Muitas vezes aqui começa-se a discutir a questão das cotas e da paridade. Eu também não gosto. Desculpe. Eu percebo. Sabe, não gosto porque eu quando vejo estas coisas serem colocadas, eu posso entendê-las, note, e até acho que transitoriamente, não havendo outra alternativa, que seja, mas continua a ser paternalista, porque de alguma forma se está sempre a partir do pressuposto que alguns lugares de algumas empresas, quando são confiados às mulheres, só o são por causa das cotas, não tanto porque se entenda que elas são competentes, ponto. É que o facto de serem mulheres ou homens não pode estar na discussão. São competentes ou não. Mas também depois aí entram todos os outros fatores. São competentes, mas faltam mais para cuidar dos filhos. Claro, Judite, claro. Porque eu conheço escolas católicas que não aceitam contratar mulheres por causa da gravidez. E até conheço escolas que pedem uma declaração que depois não têm como apresentar, se for necessário, mas pedem-na, em como se comprometem a não engravidarem nos próximos 5 anos. E quando nós estamos até naquelas bolsas que nós imaginaríamos que nunca escorregariam por aí, e vimos que isto acontece, nós temos a obrigação de dizer que o mundo em que vivemos é um mundo um bocado obsceno. Não é um mundo democrático, não é um mundo igual, porque, objetivamente, quando há estes desequilíbrios todos, e quando nós convivemos com eles, que é o mais chocante, como se não houvesse nada a fazer, eu pergunto-me que legitimidade é que nós temos para depois protestarmos em relação às discriminações das nossas filhas, quando nós, de alguma forma, alimentamos as discriminações das mães das filhas e das avós das filhas e nos deixamos andar. Enfim, com alguma frustração, que comemoremos o Dia Internacional das Mulheres. E hoje ficamos por aqui. Continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt ou ouvir-nos em podcast no site do Observador. E nós voltamos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Judite. Obrigada, Eduardo. Até segunda. Um beijinho. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.